Bom, para esse experimento nós utilizaremos 2 canudos de plástico e 2 garrafas de lata com o mesmo volume, no caso 350 ml. Primeiro nós vamos colocar os canudos aqui, né, horizontal na mesa, de forma que eles fiquem paralelos. Depois vamos botar as 2 garrafas em cima dos canudos, de forma que elas fiquem em cima e no máximo estáticas possíveis. Pronto. Depois nós vamos soprar entre esse espaço entre as 2 garrafas. E quando é possível observar, as duas se deslocam para o centro e se chocam. Agora, eu vou retirar esses 2 canudos e vou colocá-las horizontalmente na mesa, de forma que a parte de baixo choque com a mesa. E vou soprar novamente no meio delas. Aqui você observa que é justamente o contrário. Elas não se chocam uma com a outra, não se deslocam para o mesmo lugar. Se deslocam para lugares contrários e se afastam o máximo possível. Isso acontece devido à diferença de pressão. Quando elas estão sobre o canudo e você sopra, devido à altura que o canudo proporciona, né? Que agora eles não estão diretamente na mesa. Quando eu sopro aqui, eu crio a diferença de pressão, onde essa pressão que está aqui ela é menor do que a pressão que está cá. Como o vento vem, né, de cima para baixo, ele também se redireciona aqui por baixo, que vai ter um espaçamento, eu gero uma força nesse sentido, entendeu? No sentido para aqui, criando aqui vai ter uma pressão menor do que a de cá. Isso gera uma força nesse sentido. Aí as garrafas se chocam. Quando eu tiro os canudos e eu sopro, o vento não tem como escapar por baixo. Então, ele vai gerar pressão maior aqui e uma força nesse sentido. Então, quando eu soprar, elas vão se afastar. Se a gente for explicar isso pela equação de Bernoulli, se deve ao fato de que eu tenho aqui a densidade, né, do meu sopro constante, a velocidade vamos também partir do ponto que ela é constante, a gravidade é sempre constante, né, aqui nesse ponto, então eu tenho diferença de pressão e altura. Como a soma de todos esses termos da equação ela é constante, a partir do momento que eu aumento a altura botando os canudos, eu tenho que a pressão também é diminuída proporcionalmente, para o tempo se manter constante. Então, a pressão diminui aqui no centro, elas geram uma força que desloca as duas para esse sentido. Quando eu tiro o canudo, eu estou zerando a altura, porque a garrafa está encostando na mesa. Nisso que eu zero a altura, ao contrário do canudo agora, como a altura desceu, a pressão tem que aumentar. Então, quando a pressão aumenta aqui, eu gero uma força nesse sentido. Então, quando eu sopro, as garrafas vão no sentido contrário, nessa direção.